Olá! Que bom ter você aqui para nossa exploração de hoje. Vamos mergulhar num tema que, olha, está redesenhando a construção civil, o BIM, a modelagem da informação da construção, e também a norma internacional ISO 19650. É um campo assim fascinante, né? Especialmente para quem está começando a entender melhor essa área agora. Com certeza. É um universo bem amplo. E para guiar a gente nessa conversa, temos aqui uma análise muito detalhada, baseada na dissertação de mestrado do Gustavo Carezato Gonçalves. Ele defendeu lá na Poli-USP em 2018. O título do trabalho dele já diz muito: Protocolo de Gerenciamento BIM nas fases de contratação, projeto e obra, em empreendimentos civis, baseado na ISO 19650. É um nome longo, mas a gente vai destrinchar. Um trabalho bem importante, sim. E a nossa missão aqui hoje é justamente essa: desembaralhar um pouco o BIM, a ISO 19150, olhando bem de perto para o que o cara exato apontou como crucial, sabe? A gente quer entender os conceitos principais, por que isso é tão relevante para o mercado, principalmente para o nosso mercado, o brasileiro. Certo? Então vamos lá, vamos começar a desvendar isso. Para começar, assim, é inegável, né? O BIM está realmente mexendo com as estruturas, literalmente, da construção no mundo todo. É verdade. Países como, sei lá, Estados Unidos, Reino Unido, já estão numa fase bem mais avançada nisso. O Carezato cita um relatório, o NBS National BIM Report de 2017. Já nessa época, 60% dos profissionais viam o BIM como tipo um caminho claro para ter mais eficiência nos projetos. Exato. E é chave entender que BIM vai muito além do 3B, né? A modelagem da informação da construção, como define a NBR ISO 12006.2, não é só um modelo bonito. É uma integração de tecnologia, claro, mas e isso é fundamental, envolve pessoas, processos muito bem amarrados. E até a própria estrutura das empresas. Os modelos BIM são feitos daquilo que a gente chama de objetos paramétricos. O Eastman, lá em 2011, já descrevia bem. Esses objetos têm geometria, óbvio, mas carregam dados, regras, sem informação duplicada, sabe? São adaptáveis, se conectam. A informação está no centro. E adotar isso não é tão simples, né? Não é só instalar um software. Implica mudar o jeito de trabalhar. Definitivamente não. O Maynard Neto, em 2015, já falava disso, da necessidade de um nível assim altíssimo de colaboração, de comunicação entre as equipes. E é aí que o trabalho do Carizato ganha ainda mais importância, porque ele bate muito na tecla da necessidade de processos padronizados, de protocolos claros que digam quem faz o que com aquela informação, sabe? Estabelecendo as boas práticas. Exatamente. Sem essa padronização, o potencial todo do BIM, ele acaba não sendo totalmente aproveitado, fica subutilizado. E no Brasil, como é que tá isso? A gente vê que essa percepção vem crescendo, né? Vem sim, gradualmente. Alguns fatores ajudam nisso, como Cassem e Amorim já apontavam lá em 2015. Uma estratégia do governo mais clara, a gente tem a estratégia BIM-BR hoje, por exemplo, a perspectiva de uma obrigatoriedade aos poucos em obras públicas, o desenvolvimento de guias, manuais por associações como a SBEA, bibliotecas digitais e, claro, o investimento em educação, capacitação, tudo isso impulsiona. E as normas ajudam a empurrar isso também, imagino. Com certeza, normas e padrões são catalisadores importantes, como o Smith observou em 2014. A gente viu surgir várias iniciativas aqui no Brasil nessa linha. Guias da SBEA, que eu mencionei, o Caderno de Contratação de Santa Catarina, que foi pioneiro, a norma ABNT NBR 15965, comitês do governo focados nisso, o movimento existe. Agora, tem um ponto que o Carezato explora bastante e que parece ser, assim, o coração para a ISO 9650 funcionar bem, que é o tal do Ambiente Comum de Dados, o CDE. Parece técnico, mas a ideia por trás é bem interessante. Sem dúvida. O CDN é Common Data Environment. A ISO 19650 descreve ele como a base, a plataforma essencial para compartilhar informação num projeto BIM. Pensa nele como a única fonte da verdade do projeto. É ali que toda informação relevante e importante, aprovada, é coletada, gerenciada e distribuída para todo mundo. Arquitetura, estrutura, instalações.
de forma controlada. Ah, então não é só um lugar para jogar arquivo. De jeito nenhum. É muito mais que um servidor de arquivos. A Autodesk, em 2016, definiu bem isso. Os benefícios são claros. Reduz muito o erro por usar informação velha, sabe? Menos retrabalho por duplicidade e a coordenação entre as disciplinas fica, nossa, muito melhor. O NBS já mostrava isso em 2016. Para ser um CDE de verdade, ele precisa ter algumas coisas. Um espaço compartilhado, óbvio, mas com controle de acesso rigoroso, um fluxo de aprovação da informação bem definido, tipo o que está em trabalho, o que está compartilhado para revisão, o que está publicado para uso, o que está arquivado, e ferramentas para rastrear quem fez o quê, quando. Entendi. Um ponto importante. O gestor da informação, que é o cara que garante que o CDE funcione segundo as regras do projeto, não é a mesma figura que o coordenador BIM, que está mais focado na modelagem, na compatibilização, sabe? São papéis distintos como o BSI já diferenciava em 2016. E o Carezato ainda traz uma visão interessante do trailer, de 2016, que diz que a responsabilidade pelo CDE, por colocar ele para funcionar desde o começo, deveria ser do cliente, do contratante. Faz sentido, né? Ele que demanda a informação. Bom, outro desafio que o BIM ajuda a resolver, mas que também precisa de padrão, é fazer os diferentes softwares conversarem entre si. A famosa interoperabilidade. É aí que o IFC entra. Exatamente aí. O IFC, Industry Foundation Classes, ele é um formato de dados aberto, neutro, internacional. Foi criado justamente para isso, permitir que os dados BIM sejam trocados, compartilhados entre diferentes softwares, sem perder informação importante no meio do caminho. Ah, tipo um tradutor universal para os modelos. Isso, uma boa analogia. Ele permite que, sei lá, o modelo de arquitetura feito num software, o de estrutura feito em outro, o de instalações em outro ainda, convivam no mesmo ambiente para serem analisados, consultados por todo mundo. E não só no projeto, mas na obra e depois na operação e manutenção também. Mas tem um porém, um alerta importante. É crucial definir bem o escopo da modelagem, que informação realmente precisa estar ali em cada fase. Senão a gente corre o risco de criar modelos gigantescos, cheios de informação inútil para aquele momento e que ficam pesados, pouco práticos. É verdade, tem que ter foco. Sim. Por exemplo, uma coisa simples, mas útil. Colocar as coordenadas geográficas certinhas do projeto desde o começo. Isso permite fazer simulações de insolação ou análise de tráfego no entorno, coisas que podem influenciar decisões importantes de projeto lá na frente. Falando em lá na frente. E a passagem da informação da obra para quem vai operar, o prédio, a infraestrutura? Muitas vezes isso se perde, vira um monte de papelada. O COBE tenta resolver essa dor. O COBE, que é o Construction Operations Building Information Exchange, é uma tentativa direta de atacar esse problema. A ideia, como a NBS descreveu lá em 2012, é entregar informação para operação e manutenção, ou IM, de forma eletrônica estruturada. E o mais importante, à medida que ela é gerada durante o projeto e a obra, não só no apagar das luzes. Ah, então não espera tudo acabar para entregar. Exato. Pensa numa planilha eletrônica, mas super padronizada. Ali você organiza dados dos projetistas, da construtora, dos fornecedores de equipamentos, do cliente, tudo de forma lógica e estruturada. Para quê? Para ser facilmente implantada em sistemas de gerenciamento de manutenção, os GMAOs ou CMS. A norma britânica BS 11924, por exemplo, ela alinha entregas de dados no formato COBE a marcos-chave do projeto. Assim, a informação chega para a equipe de OEM quando ela é realmente necessária para eles se planejarem. Bem interessante. Já falamos de BIM, CDE, IFC, COBE. Ufa. Agora eu acho que é hora de focar na norma que meio que amarra tudo isso, né? E que foi a base do estudo do Carezato. A ISO 19650. O que ela é, exatamente? Bom, a ISO 19650 é, na verdade, uma série de normas internacionais. Na época da tese, o Carezato usou a versão que estava em desenvolvimento, a ISO 19650-1.2, de 2017. Basicamente, ela estabelece os princípios e os requisitos para gerenciar a informação ao longo de todo o ciclo de vida de um ativo construído, quando se usa BIM, claro. O propósito dela é padronizar como a informação é especificada, como ela é produzida, como é entregue e como é mantida.
sempre buscando mais eficiência, mais clareza e mais colaboração entre todo mundo. E quem é esse todo mundo? Quem ela afeta? Olha, ela é bem abrangente. É destinada a todos os envolvidos no processo, desde quem contrata o cliente, o proprietário do ativo, passando por quem gerencia o projeto, quem projeta, arquitetos, engenheiros de todas as disciplinas, quem constrói, os fornecedores de materiais e sistemas e até quem vai operar e manter o ativo lá na ponta. Ela cobre todas as fases, desde a definição das necessidades do cliente, a contratação, o projeto em si, a construção, a entrega da obra, até a fase de operação e manutenção, o OM. A norma define um framework, uma estrutura para o trabalho colaborativo, detalhando processos para trocar informação, para versionar, para definir status de aprovação e para organizar tudo isso dentro daquele ambiente comum de dados, o CDE, que a gente já falou. E ela surgiu assim do nada ou teve alguma inspiração? O Carezato menciona a relação com normas britânicas, né? Correto? Muito bem lembrado. A ISO 19650 não nasceu no vácuo, não. Ela se baseia, e muito, na série de normas britânicas PAS 1192, principalmente a PAS 1192-2 de 2013. PAS. É Publicly Available Specification. Essa norma, a PAS 1192-2, foi um pilar da estratégia do governo do Reino Unido para implementar o que eles chamaram de BIM Nível 2, que basicamente exigia modelos colaborativos e gerenciados em projetos públicos. O foco da PIN 11922 era justamente a gestão da informação durante a fase de entrega de capital, ou seja, projeto e construção, o que eles chamavam de PIM, Project Information Model. Ah, então foi uma experiência prática que virou base para a norma internacional? Exatamente. A PAS 1992 fazia parte de um esforço bem maior do Reino Unido para modernizar a indústria da construção deles. Eles queriam ganhar eficiência, reduzir custos, tinham uma meta super ambiciosa de 20% de economia em obras públicas, diminuir desperdício, impacto ambiental, a pegada de carbono, né? E também, claro, aumentar a competitividade das empresas britânicas lá fora. O governo britânico viu no BIM, gerenciado por processos claros como os da PAS, uma ferramenta estratégica para alcançar tudo isso. Entendi. E qual é o conceito-chave por trás disso tudo, tanto da PAS quanto da ISO? O conceito fundamental que a ISO 19560 herda e torna global é que ter a informação certa, no formato certo, para a pessoa certa, na hora certa, é a chave para um processo eficiente. Parece simples, mas não é trivial. Uma estrutura de dados bem definida, a integridade dessa informação. Isso reduz o tempo perdido procurando coisa, diminui erro, retrabalho. E, no fim das contas, aumenta a qualidade e o valor do que foi construído. E o impacto vai até a operação futura desse ativo. A PAS 1192.2 já deixava isso bem claro. Perfeito. Agora, voltando ao Carezato. Qual foi a grande sacada dele ao analisar a ISO 19650 pensando no Brasil daquela época, 2018 mais ou menos? O que ele propôs na prática. E o que isso significava para a gente aqui naquele momento. Olha, o grande objetivo do Carezato, com a dissertação, foi propor um caminho prático para o nosso mercado. Ele desenvolveu uma sugestão do que ele chamou de Protocolo Nacional BIM, o PNBIM. Seria um documento público, sabe, baseado nos princípios e requisitos da ISO 19650. A ideia era oferecer um guia mesmo para gerenciar a informação BIM de forma padronizada nas fases que são mais críticas: contratação, desenvolvimento do projeto e execução da obra. E como ele chegou nessa proposta? Para fundamentar isso, ele fez uma análise comparativa muito boa. Ele pegou os requisitos da ISO 19650 e colocou lado a lado com o que estava sendo feito no Brasil na época. Ele olhou guias BIM nacionais, normas ABNT que já existiam e, um ponto muito importante, editais de licitação que já estavam pedindo BIM. E essa análise mostrou algumas coisas que estavam alinhadas, sim, mas mostrou também umas lacunas bem significativas entre a teoria da ISO e a nossa prática. Que tipo de lacunas? Quais foram as mais, digamos, gritantes que ele apontou? O Carezato identificou várias desconexões importantes naquele momento. Uma delas era a falta de uniformidade nos requisitos BIM que apareciam nos editais. Cada órgão, cada contratante pedia de um jeito diferente, sabe? Uma confusão. Imagino.
Outro ponto bem crítico era o plano de execução BIM, o famoso PEB. Muitas vezes ele só era pedido depois que a empresa já tinha ganhado o contrato, e não como parte da proposta para ser avaliado antes. Isso vai totalmente contra a lógica da ISO, que é planejar como a informação vai ser gerenciada desde o comecinho. Sim, o planejamento prévio é essencial na ISO. Exato! E o ambiente comum de dados, o CDE, que a gente viu que é super central na ISO, muitas vezes era confundido com um simples repositório de arquivos, um GED, ou então era subutilizado. Não tinha aqueles processos de controle, de validação que a ISO diz que são necessários para ele ser a fonte única de informação gerenciada. Faltava o processo em volta da ferramenta. Isso. Além disso, a especificação dos níveis de desenvolvimento, o LOD, né, que define o quanto o modelo tem que ser detalhado geometricamente, era pouco padronizada nos pedidos. E pior ainda, o nível de informação, o LOI, que são os dados não geométricos que vão junto com os objetos do modelo, esse então era quase ignorado pelos contratantes na época. Nossa parte da informação mesmo. Pois é. E para fechar, a entrega de dados estruturados para a OM usando algo como COBE simplesmente não era uma prática comum, não era pedido como padrão. O que é fascinante nisso tudo é que a análise do Carezato mostrou uma coisa. O Brasil estava começando a adotar o BIM, a parte da tecnologia, da modelagem 3D e tal, mas ainda estava engatinhando muito na hora de padronizar os processos de gestão da informação. E é justamente aí que morou o I do BIM, né, a informação. E é o foco total da ISO 19650. Sem essa gestão eficaz da informação, os maiores benefícios do BIM, a colaboração de verdade, a redução de erros, a eficiência na obra e, principalmente, aquela transição suave e rica em dados para operação e manutenção, eles ficam comprometidos. Entendi. O potencial ficava limitado. Exato. O PNBIM que ele propôs era justamente uma tentativa de oferecer essa estrutura que estava faltando. Um roteiro baseado nas melhores práticas internacionais, mas já pensando na nossa realidade. Algumas perguntas e respostas sobre a ISO 19650. Pode ser? Claro, vamos lá. Pergunta número 1. Qual é o principal objetivo da norma ISO 19650 no gerenciamento de informações na construção civil? Resposta 1. Bom, o objetivo central da ISO 19650 é criar uma base internacional comum, com princípios e requisitos para a gente gerenciar informações de forma eficaz, eficiente, durante todo o ciclo de vida de um projeto de construção que usa BIM. Ela busca padronizar como a informação é pedida, como é produzida, gerenciada, compartilhada, sempre visando otimizar a colaboração, reduzir risco, desperdício e entregar um resultado final melhor para o cliente e para o usuário, inclusive lá na operação. Ótimo. Pergunta 2. Como a ISO 19650 define o ambiente comum de dados, CDE, e qual a importância dele no trabalho colaborativo? Resposta 2. A ISO 19650 define o CDE não só como um software ou um lugar, mas como uma solução acordada de informação. Ou seja, é uma combinação de processo e tecnologia. É a fonte única centralizada para coletar, gerenciar e distribuir cada container de informação. Pode ser um modelo, um documento, um dado, de forma controlada. A importância dele para a colaboração em BIM é total. Ele garante que todo mundo acesse sempre a versão certa, aprovada, seguindo um fluxo definido, com status tipo em trabalho, compartilhado, publicado, arquivado. Isso minimiza erro, retrabalho, conflito e torna a colaboração entre as diferentes disciplinas e empresas muito mais fluida e segura. Claríssimo. Terceira pergunta. A ISO 19650 se baseia em alguma norma anterior? Qual a relação entre elas? Resposta 3. Sim, como a gente já comentou, a ISO 19650 tem sua origem principal na série britânica PAS 1192, especialmente a PAS 1192 de 2013. Essa PAS foi desenvolvida para apoiar a estratégia do Reino Unido de implementar o BIM nível 2, focando na gestão da informação na fase de projeto e construção. A ISO 19650 basicamente pegou esses conceitos, esses processos que já eram robustos na PAS, refinou, ampliou o escopo para cobrir o ciclo de vida inteiro, incluindo a operação de forma mais explícita, e tornou tudo isso aplicável internacionalmente,
criou um padrão global. Entendido. Quarta pergunta. Quais são os tipos de entregáveis ou informações que a ISO 19650 visa gerenciar ao final de um projeto, pensando na fase de operação e manutenção, OEM? Resposta 4. A ISO 19650 sabe que a entrega para a fase de ONM é um momento crítico. Ela prevê que o modelo de informação do projeto, o PIM, que foi desenvolvido durante o projeto e a obra, evolua para se tornar o modelo de informação do ativo, o AIM, Asset Information Model. As informações que precisam ser entregues e gerenciadas para o ONM incluem principalmente 3 categorias. Primeiro, a documentação tradicional, mas organizada digitalmente. Manuais, garantias, certificados, relatórios. Segundo, os modelos geométricos finais, o como construído, as built, que formam o AIM. E terceiro, os dados estruturados não geométricos, que são as informações dentro dos objetos do modelo, especificação de equipamento, dado de manutenção, etc. Idealmente entregues em formatos padrão como o COB, para facilitar a importação direta nos sistemas de gestão de ativos e manutenção, os softwares de FM ou GMAL. Perfeito! E a última pergunta, a número 5. A norma ISO 19650 especifica responsabilidades claras para diferentes funções no gerenciamento de informações BIM. Resposta 5. Sim, a ISO 19650 estabelece uma estrutura clara para o gerenciamento da informação e para o trabalho colaborativo. Ela define processos-chave que, naturalmente, implicam responsabilidades. Ela não lista todos os cargos possíveis que uma empresa pode ter, mas define as funções de gerenciamento da informação que são necessárias em diferentes níveis. A função do contratante, quem está pedindo a informação, a função do contratado principal, quem lidera a entrega dessa informação, e a função das equipes de tarefa, quem efetivamente produz a informação. Trabalhos como o do Carezato, que se inspiram na ISO, ajudam a detalhar como essas funções podem virar papéis específicos num projeto tipo o gerente de informações do projeto, que fica do lado do cliente, o gerente de entrega das informações, do lado da contratada principal, e os líderes de entrega das equipes, cada um com suas responsabilidades bem definidas no fluxo de criar, verificar, aprovar e compartilhar a informação dentro do CDE. Excelente! Acho que essas perguntas ajudaram muito a consolidar os pontos-chave da norma. Agora, vamos só fazer um breve resumo do que a gente viu antes dessa parte de perguntas e respostas para amarrar tudo. Começamos entendendo que BIM não é só 3D, né? É um processo integrado de gestão da informação, que envolve tecnologia, sim, mas também processos e pessoas. Vimos como ele vem ganhando força no mundo e aqui no Brasil, e como a padronização é chave para a gente conseguir colher os benefícios de verdade. Isso. Exploramos também alguns conceitos técnicos que são a base do BIM colaborativo. O ambiente comum de dados, o CDI, como a espinha dorsal desse fluxo de informação, a interoperabilidade, que é facilitada por formatos abertos como o IFC, permitindo que diferentes softwares conversem, e o COBE como um padrão para organizar e entregar dados importantes para a fase de operação e manutenção. Aí, a gente focou na ISO 19655, entendendo o papel dela como uma grande referência internacional para gerenciar a informação BIM durante todo o ciclo de vida. Vimos que ela veio da experiência pioneira do Reino Unido com a PAS 1192-2, mas ganhou um alcance global. E, por fim, a gente mergulhou na análise do Gustavo Carezato sobre a nossa realidade brasileira lá por 2018. Vimos como ele identificou um descompasso importante. A gente estava adotando a modelagem BIM, mas a aplicação dos princípios de gestão da informação da ISO 19650 ainda estava bem atrás. As lacunas que ele apontou na exigência e uso de PEBs, de CDS que funcionassem direito, de LODs e LOIs padronizados e na entrega de dados como o COB para o ONM, eram sintomas dessa dificuldade em focar no I de informação do BIM. A proposta do PNBIM dele veio como uma ferramenta para ajudar o mercado a superar isso. Exato. E se a gente conecta tudo isso num quadro maior, fica claro que a padronização que a ISO 19650 propõe não é para ser burocracia, um entrave. Pelo contrário, é o que permite a colaboração real acontecer. É o que garante que o valor enorme gerado pela informação no BIM não se perca nas transições entre fases, entre equipes.
Garante que essa informação agregue valor desde a primeira ideia do projeto até o último dia de operação do ativo. O trabalho do Carizato naquele momento foi como um diagnóstico certeiro e um mapa para o avanço que o mercado brasileiro precisava e ainda precisa fazer na gestão estratégica da informação na construção. Uma análise excelente. Agradecemos muito por quem nos acompanhou nesta exploração sobre BIM e ISO 19650, vista aqui pela lente do importante trabalho do Gustavo Carezato. E, para a gente fechar, fica uma provocação para continuar a pensar. Considerando aquelas lacunas que o Carezato identificou lá em 2018 e todos os esforços de padronização que vieram depois no Brasil, a estratégia BIM-BR, novas normas, decretos, qual seria, hoje, o maior obstáculo para que o gerenciamento de informações BIM, do jeito que a ISO 19650 preconiza, se torne a prática comum, o normal do dia a dia na nossa construção civil? O que ainda impede que o foco mude de vez do desenho para informação e para o uso estratégico dessa informação ao longo de todo o ciclo de vida? Uma ótima questão para a gente refletir. E com ela, encerramos nossa conversa de hoje. Muito obrigada e até a próxima.